Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Nos encontramos mais uma vez para refletir a Santa Palavra de Deus, o Santo Evangelho de Jesus. Neste domingo, o quinto domingo do tempo comum, nós refletimos o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Desde o início, peço a você a sua inscrição aqui nesse nosso canal. Se for possível também, você o compartilhe com seus amigos, para que outras pessoas também possam contemplar comigo e com você a Santa Palavra de Jesus. A passagem deste domingo, depois de um quadro introdutivo sobre Jesus, que ensina as multidões que estão se apertando na praia, apresenta a vocação de Pedro e dos primeiros discípulos de Jesus. Depois do episódio da pesca milagrosa, Lucas combina o chamado dos primeiros discípulos com o milagre da pesca e oferece um sentido novo a este episódio, que se abre como manifestação do poder divino da palavra de Jesus, o que está de acordo com a primeira leitura de Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8, a primeira leitura deste domingo. Isaías 6, de 1 a 8, está alinhado com o evangelho de hoje, onde nós temos a vocação dos primeiros discípulos. Ali no templo, numa teofania, Deus se apresenta a Isaías, que recebe uma missão, e Isaías, diante daquela maravilha, recebe a missão, aceita a missão. Os versículos de 1 a 3 deste evangelho de hoje, nós temos a intenção de Lucas de apresentar Jesus como mestre. Jesus ensina e prega a palavra de Deus a partir da barca de Pedro para a multidão que se aperta na praia. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era a de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Então Jesus é apresentado logo de início como um mestre que ensina, que prega a palavra de Deus a partir da barca, a barca de Pedro, sempre vista como símbolo da igreja. Nos versículos 4 e 5 nós lemos o seguinte: quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Atenção, aqui está um versículo-chave, ou uma palavra-chave, uma sentença-chave. Em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Mesmo que a gente não tenha pescado nada durante a noite, em atenção à sua palavra, vou lançar as redes. Depois de ter pintado o retrato de Jesus como mestre da palavra de Deus, Lucas inicia então a sua narrativa da chamada pesca milagrosa. Nós temos em João capítulo 21, versículos de 1 a 14, uma narrativa parecida, semelhante. Mas, conforme o evangelista João, essa pesca milagrosa acontece depois da Páscoa de Jesus, enquanto que aqui em Lucas acontece antes da Páscoa, no início do ministério de Jesus, associando esse episódio da pesca milagrosa com o chamado dos primeiros discípulos. A esta cena da pesca, então, Lucas coliga a vocação dos primeiros discípulos. Diante da ordem de Jesus, dirigida a Pedro, é humanamente insensata e surpreendente, como notamos aqui no versículo 5,
é humanamente impossível e é até insensato. Nós somos experientes na pescaria, trabalhamos a noite inteira, não pescamos nada. E agora tu vens e nos manda lançar as redes em águas mais profundas, que é o lugar da pesca, águas mais profundas. E Pedro, mesmo sabendo que aquilo parece humanamente impossível, atende a palavra de Jesus. Segue a orientação de Jesus. Em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Pedro, como escrevi aqui, Pedro, neste versículo, dirige-se a Jesus como mestre, usando o termo grego epistates, que significa mestre no sentido daquele que está por cima, que é superior, que ocupa o posto de chefe, ou seja, apropriadamente reconhecido como líder. Chama Jesus de epistates. Como que é? Epistates. É meio complicado falar a palavra grega, não é? Chama Jesus de epistates para reconhecê-lo como líder e, referindo-se assim a Jesus, reconhece Jesus como líder, como cabeça, como o Senhor de todas as coisas. Este termo epistates é sempre posto por Lucas na boca dos discípulos. Os discípulos sempre, ao referir-se a Jesus, ao dirigir-se a Jesus no Evangelho de Lucas, usa o termo epistates, que significa mestre naquele sentido de ser o líder, de ser o Senhor, de ser o chefe, de ser o maior, de ser o poderoso. Enquanto que didáscalos ou didáscalos, que também significa mestre, é sempre usado por outras personagens na narrativa de Lucas, quando eles estão se referindo a Jesus ou em relação aos ensinamentos de Jesus. Então aqui a diferença é essa. Epistates, mestre, enquanto reconhecem o senhorio, o poderio, a força, a autoridade de Jesus. E didáscalos como mestre de sabedoria, e é usado apenas por outras personagens. Os discípulos, então, têm uma fé mais profunda em Jesus do que as outras personagens, porque reconhecem em Jesus a sua autoridade. Têm uma fé maior na autoridade de Jesus. Por isso, epistates, reconhecendo a autoridade de Jesus, o senhorio de Jesus, Pedro então responde que lançará sim, em atenção à autoridade, à palavra de Jesus, que é palavra forte, que é palavra poderosa, que é palavra de Deus, ele lançará as redes. Aqui temos então o primeiro ato de fé de Pedro. Nos versículos 6 e 7, nós lemos assim: Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. E então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Nestes versículos, nós vemos que o evangelista passa do singular para o plural. Estava falando com Pedro, agora ele refere-se a mais pessoas. Lançaram as redes, assim fizeram, lançando as redes, e apanharam tamanha quantidade de peixes. É clara alusão aos companheiros de Pedro e aos discípulos que estavam com ele. Os discípulos serão citados no versículo 10, como veremos daqui a pouco. E eles também, então, confiam na palavra de Jesus. Pois aqui, usando o plural, Lucas diz que eles lançaram as redes em águas mais profundas e apanharam quantidade enorme de peixes. Algo que não conseguiram a noite toda. A descrição do milagre é feita de tal forma pelo evangelista para destacar a grandeza do poder e da autoridade divina de Jesus. A fé em Jesus se justifica então pela confiança em seu poder e autoridade. A fé dos discípulos então é justificada aqui por Lucas pela autoridade e pelo poder de Jesus. Confiam
têm fé no poder e na autoridade de Jesus. Por isso, lograram uma pesca tão abundante depois de uma noite inútil de trabalho. Porque confiaram na palavra de Jesus, eles pescaram muito. Porque obedeceram a palavra de Jesus, porque seguiram a palavra de Jesus, a sua tarefa obteve êxito. Aqui, então, nós precisamos pensar, nós somos os discípulos de hoje. Ouvimos a palavra de Jesus, atendemos a palavra de Jesus para que possamos pescar e pescar muitas coisas e coisas boas, tanto materialmente quanto espiritualmente? Esta é a grande pergunta. Como Jesus, agora, nos próximos versículos, chamou os primeiros para que fossem pescadores de homens, nós também somos chamados a ser pescadores. Pescadores de homens, de pessoas para Jesus, para que se convertam à palavra de Jesus. Mas primeiro nós precisamos nos converter a Jesus, seguir a sua palavra, a sua orientação. Se seguimos a palavra de Jesus, o êxito é garantido. Se não seguimos a pesca, em qualquer sentido, a tarefa, em qualquer sentido, em qualquer ambiente, será infrutífera. Os versículos de 8 a 11, que são os versículos conclusivos, nós lemos assim: Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. A reação de Pedro é de espanto e de temor. Diante de Jesus, Pedro se sente na presença de Deus. Ajoelha-se aos pés de Jesus, chamando-o de Senhor, Kyrie, reconhecendo a sua indignidade, Pedro reconhece a sua indignidade, não no sentido moral, mas no sentido de que reconhece a distância que separa a sua indignidade, a indignidade humana, da santidade e da grandeza de Deus. Além de Pedro, os outros todos também ficaram admirados, os companheiros de Pedro, e entre eles João e Tiago, como é dito expressamente aqui no texto. E ainda na barca, a igreja, e é na igreja, recebem todos, junto com Pedro, a tarefa e a missão de, através da igreja e pela igreja, anunciar Jesus, pescando homens, as pessoas, para Jesus. Recebem a missão, porque confiaram em Jesus. Olha aí bem a coisa. Porque confiaram em Jesus, pescaram, e aquela pescaria então se torna como que uma alusão à pesca de homens que virá. A pesca das pessoas, a conversão das pessoas que se dará através da pregação apostólica. E a pregação apostólica alcançará esse fruto de conversão das pessoas para Jesus, se os apóstolos, os discípulos, os missionários, os vocacionados, os chamados, confiam na palavra de Jesus, observam a palavra de Jesus e agem exatamente como Jesus ensinou e como Jesus mandou. Algo então a notar-se: a tarefa desempenhada pelos discípulos, pelos missionários, será sempre sob a orientação da palavra de Jesus. Fé e confiança em Jesus, e seguindo sua orientação e palavra, a pesca será sempre muito abundante. Assim então, meus irmãos, nós concluímos que se nós observamos de fato a palavra de Jesus, reconhecemos a sua autoridade, o seu poder, o seu senhorio, temos fé nele, confiamos na sua palavra, nós temos condições de lançar as redes. É a nossa tarefa primeira, a tarefa dos discípulos,
de ser sinal no mundo da palavra de Jesus, que essa é a primeira pregação. É o primeiro motivo que as pessoas encontram também para aderir à pessoa de Jesus. Se confiamos em Jesus, se ouvimos a sua palavra, se vivemos conforme a sua palavra, a nossa pregação será abundante, alcançará frutos abundantes, a pesca será grande, muitos virão, não para nós, mas para Jesus. E este é o objetivo da pregação. Esta é a missão da igreja, esta é a nossa missão de discípulos. E hoje também somos chamados. Hoje somos Pedro, Tiago e João. Reconheçamos a autoridade de Jesus, o seu poder e a importância de seguir a sua palavra. Não agir por nossa conta própria, conforme as nossas convicções, mas sempre pautar a nossa vida pessoal e a nossa missão a partir da palavra de Jesus, que é o norte, que é o guia, que é a orientação, é claro. Peço a Jesus e a Deus Todo-Poderoso que te abençoe. Não se esqueça de se inscrever neste canal, para que ele cresça e assim as pessoas também, junto comigo e você, possam ouvir, meditar, rezar e viver a santa palavra do Evangelho de Jesus. Que Deus te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço.